Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Próximo do Coração. E no episódio de hoje eu trago uma dúvida de um pai, que é uma das melhores perguntas que pode ocorrer numa consulta de criança que tem problema no coração e precisa fazer intervenção. Doutor, por que tem que fazer intervenção? Se não fizer, o que acontece? Bom, essa pergunta ela é sensacional porque justifica as nossas atitudes aqui. A gente inicialmente tem que entender como o coração funciona. Nosso coração é uma bomba dividida em 4 partes, sendo que o lado direito do coração recebe sangue do corpo e envia o sangue para o pulmão, e o lado esquerdo do corpo recebe o sangue do pulmão e manda sangue para todo o resto do corpo, excluindo os pulmões. Quando a gente tem algum problema no coração que causa uma repercussão importante, geralmente está associado a ter algum buraquinho ou algum aperto, enfim, o sangue não consegue seguir esse caminho direito. A gente, na consulta, primeiro a gente tem que definir qual problema é para pensar qual a melhor solução. Se, infelizmente, não deu para resolver só com remédios, a gente considera a possibilidade de intervenção ou com cateterismo ou com a cirurgia, o que tiver menos risco. E sim, a gente consegue resolver muita coisa pelo cateterismo hoje em dia já. Depois de entender o problema do coração da sua criança, a gente consegue compreender qual o melhor tratamento. Existem as doenças que vai muito sangue para o pulmão e pouco sangue do resto do corpo. A maior parte das vezes essas doenças elas não levam a cianose, que é o arroxeamento dos lábios e das extremidades, mas a criança tem uma certa dificuldade para ganhar peso e também uma certa dificuldade no desenvolvimento. Nessas doenças, se a gente não faz nada para a criança, o pulmão vai começar a receber tanto sangue que ele vai começar a ficar duro e não vai conseguir fazer a função dele, que é trocar o gás carbônico pelo oxigênio lá nos vasinhos terminais do pulmão. Então, essa é uma situação que a gente chama de hipertensão arterial pulmonar, extremamente grave e extremamente triste quando ela se torna irreversível. Mas antes dela ser irreversível, a gente tem um considerável tempo para resolver esse problema através de cirurgia ou cateterismo. Já o outro grupo de doenças, que são as doenças que geralmente levam a cianose, são doenças que fazem com que a criança tenha uma mistura de sangue inadequada e o sangue que deveria ir para o pulmão não consegue chegar lá. Essas doenças, elas podem fazer com que o pulmão, não recebendo sangue direito, não se desenvolva e a criança viva num regime de saturação, que é a quantidade de oxigênio, muito menor no sangue. Isso é ruim porque diminui a capacidade dessa criança fazer atividades físicas normais, aumenta o risco para infecções extremamente graves e, enfim, limita muito a qualidade de vida dessa criança. Além de, ao longo do tempo, pode trazer outros riscos como infarto, como AVC, infecção dentro da cabeça. Então, a gente também tem que evitar essa situação. Há também o grupo de doenças em que a dificuldade do sangue seguir o seu caminho pode ser por uma portinha do coração que a gente chama de válvula apertada, pode ser por algum lugar mais estreito, como na coartação de aorta, enfim, alguma obstrução para a passagem do sangue. Nessa situação, a parte que está atrás, que bombeia o sangue para que vença a obstrução, começa a ficar grossa e com o tempo ela vai perdendo sua força, sem contar que há um consumo de energia muito maior e esse coração, infelizmente, vai falhar em algum momento muito precoce. Então, nessas doenças, a gente desobstrui o caminho e evita que o coração progrida para uma falência pela sua perda de força. Uma das coisas que me trouxe para a cardiologia pediátrica é que existem quase infinitas situações. Então, eu não estou cobrindo todas as situações cirúrgicas, mas estatisticamente essas são as mais comuns. As lesões de hiperfluxo, lesões cianogênicas e lesões obstrutivas. Óbvio que existem situações que elas se apresentam juntas, situações que eu não comentei aqui, mas se você tem alguma dúvida, conviveu com alguma criança ou tem alguma situação de cirurgia cardíaca para criança, traz a sua dúvida, comenta aqui, vai ser um super prazer a gente até abordar ela em outro momento, em outro vídeo aqui no canal. Espero que esse conteúdo tenha trazido aí para vocês alguma informação relevante de qual o motivo que a gente leva as crianças a passar por um desafio tão grande quanto a cirurgia. Eu gostaria também de deixar uma palavra que hoje em dia a gente tem muito suporte. Quando a gente coloca uma criança para fazer um procedimento, a gente entende que há risco sim, mas a gente vê que é muito mais risco não fazer nada. E a gente não pode
pecar por omissão. Se você tem alguma insegurança com essa indicação que seu médico passou sobre seu filho, sua criança fazer algum procedimento, vai pedir uma segunda opinião, mas não demora muito não, porque a gente tem muito que a gente pode ofertar para as crianças, só que tem tempo ideal para isso. Se a gente perde o tempo, a gente tem consequências infelizmente drásticas e às vezes pode nunca mais ter a oportunidade e ceifar muito do tempo de vida dessa criança e da qualidade de vida acima de tudo. Enfim, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para receber nossos vídeos. Até mais!